Vamos lá, galera, isso aí. Vamos começar aí aquela série de sobre a minha vida aí no esporte, na corrida, né? Que eu tinha comentado com vocês sobre as medalhas, as histórias, né? Que eu vou estar passando aos poucos para vocês aí a minha vivência, a minha vida com a corrida, com atletismo, corrida de pista, universitário, trail run, montanha, né? E agora com duatlo e triatlo, isso aí, né? Então, como eu tinha comentado com vocês lá atrás, lá já, né? Em alguns vídeos, né? Um post já. Eu vou estar passando em 10 anos. Então, prepara aí a pipoca aí, um pouquinho mais de atenção, tempo no sofá aí ou no vídeo aí que vocês vão conhecer aí a minha história aí nesse mundo doido que veio lá atrás lá, já em 80 lá, né? Então, só tem um cara aí de talvez aí para muitos aí que eu sou um novato aí na corrida, mas não, já tem uma história por trás aí. Vamos lá, a gente vai começar então, né? De 86 até 92, beleza? Então, vou comentar com vocês. Eu nasci em 80, né? Sou de 80, né? Mas a minha história começa em 86 e a minha história começa com a corrida, mas não diretamente com equipe, etc, etc, mas sim com política. Então, galera, isso mesmo, política. Então, de 86 aí até aí mais ou menos 92, o principal aí, a minha vivência aí, o porquê que eu comecei a correr, teve a influência da política. Por que eu falo isso? Vamos lá. Então, eu sou de uma família humilde, né? Então, meu pai era pedreiro, né? Minha mãe empregada doméstica, né? Então, ambos são mineiros, vieram para São Paulo. Meu pai ele tinha um ótimo pai, ótima pessoa, né? Mas tinha um problema com bebida alcoólica, entendeu? E quando chegava em casa era muito agressivo, né? Como, né? Minha história não muda de muitos aí, não é verdade? Então, falava muito palavrão, era agressivo, etc, etc. Então, eu tinha uma vida muito perturbada. E então minha mãe acabava me deixando, mandava eu ir pra rua, entendeu? Então, e nessa rua aí, no começo, lógico, a rua pra mim foi uma escola, grande escola, acho que pra muitos aí, pra mim não foi diferença, né? Então eu aprendi muitas coisas na rua, com esses contatos aí que eu tive, amizade, um monte de gente, né? E eu tinha um vizinho, esse meu vizinho, né, ele era um grande filósofo, né, um grande professor, então ele tinha envolvimento com política, adorava política, né? Então, e aí eu acabava ficando com ele. Então, de vez em quando na rua, né, um pouco na rua, eu tinha muito contato com ele. E com isso aí eu fui aprendendo algumas coisas, né? Lógico, política, para onde ele ia, ele me levava, né? Entendeu? E aí começou a despertar que na época, né, a política tinha as panfletagens, entregava as panfletagens, fazia um monte de coisa. Então, os santinhos, né, em casa em casa. Então, com 6 anos, 6, 7 anos, eu já saía para entregar os panfletos, né, dos políticos em casa em casa. Então, foi aí que começou a minha história com a corrida. Comecei a ficar rápido, né? Então, eu tinha uma rua para cumprir. Ele parava com o carro ali e falava: ó, faz essa rua aqui, em casa, tá bom? E coloca os panfletos de casa em casa e eu vou estar lá na ponta esperando. E aí foi, eu em casa e colocando os papelzinhos aí dos políticos, entendeu? Então foi assim. Então com isso eu comecei a ficar com condicionamento habilidoso, né? Fazia rápido, né? Então eu falava: caramba, foi rápido, né? E aí eu ia fazendo outro, então foi assim, entendeu? Foi assim que começou a minha história com a corrida, tá? Com isso, tá? Eu acabei indo lógico, tinha as provas escolares, entendeu? Tinha um professor aqui na cidade também muito respeitado, muito conhecido, né? Então também, né, já
já está descansando também, o seu Pedro, né? Então, muito conhecido. Então, tínhamos as provas escolares, e aí ele também levava. Então, por fato de eu ter um bom condicionamento, tudo, etc, eu acabava indo para as provas escolares, entendeu? E nas provas escolares, lógico, né? Nós tínhamos ali uma pontuação, pegava pod, etc, entendeu? E eu não era bom, como qualquer um. Então, de experiência por dormindo, de eu avaliar e entender, para as pessoas acharem que eu sou bom. Eu não, gente, eu nunca fui bom no esporte, na corrida. A diferença minha é que eu fui um cara que eu aprendi a ser persistente, entendeu? Isso foi o meu triunfo. Então, as pessoas que estavam em volta de mim, entendeu? Na época, né? Os adultos. Eu sou de uma geração que você assim, não tinha, vamos supor, nós não convivemos com derrotas, né? Então aprendíamos a superar, entendeu? Então eu fui criado no meio de não aceitar não, entendeu? Não aceito não. Então, e esse não era 2, 3, 4, 5 vezes. Então você tinha que ser 3, 4, 5 vezes melhores. Então não tinha esse papo de 100%, tinha que ser 1000%, tá entendendo? Você sempre dá mais, e 100% não é nada. Que nem aqui hoje fala, tem que estar dando 100%. Com as pessoas que eu convivi era 1000%, coisa surreal, entendeu? E eu convivi com pessoas realmente que sabia explorar sabia explorar e identificar o seu talento, entendeu? O seu ponto forte, é isso. Então, todo mundo tem o seu talento, todo mundo tem o seu ponto positivo e negativo. A gente não vem na Terra por nada. Então é isso que fez com que talvez isso faça com que você seja diferente, que a gente seja diferente, que eu seja diferente, entendeu? Porque eu fui de uma geração, eu convivi com pessoas que elas identificavam, elas faziam com que eu enxergasse a minha capacidade, tá entendendo? Então é muito interessante isso, coisas que hoje não se estimula, não se fazem, entendeu? E quando começam, tem as barreiras, né, os fatores externos que vêm atrapalham. Não, essas pessoas que trabalhavam comigo, que me cuidavam, que fez com que eu seja hoje, elas trabalhavam forte isso. Então, se você correu 1000 metros para 4 minutos, entendeu? Amanhã você vai fazer o 1000 metros, ele quer para 3,59, tá entendendo? Depois 3,58, 3,57, não existe a barreira, não tem barreira, não tem o bloqueio. Tá bom, tá legal, tá bom, mas dá para ir mais, amanhã eu quero melhor, e acessivamente. Isso fez com que eu, talvez, para muitos eu sou exigente ou não, tá entendendo? Para muitos acham que eu sou exigente, não, é que eu fui criado assim, tá entendendo? E eu sei também identificar, eu fui também criado no meio dessas pessoas, identificar a sua limitação e ser respeitado. Se você quer avançar, você avança, vamos lá. Agora se você quer ficar aí, você fica aí, tá entendendo? Então foi isso. Então essas pessoas foram fundamental para minha base, tá? Então de 86 eu lembro que, nossa, o chicote estralava aqui, né? A política, como sempre, né? Na época era muito, envolvia, né? A gente era envolvido com o meio da política, entendeu? Eu lembro até hoje, a gente saía de madrugada para arrancar os panfletos dos postes, pegar, colar os nossos. Então era um negócio, era muito legal, entendeu? Então muitas vezes eu cheguei para Brasília de ônibus, saí
Cara, o que eu tô vendo hoje o que eu tô vendo isso aí hoje nesse mundo aí no Brasil aí já rolava mais tempo. Lógico, nós não depredávamos, nós íamos pra lutar por projetos, entendeu? Não por vandalismo. É diferente, entendeu? Então foi isso. Então eu cresci no meio disso. E isso daí foi fundamental pra corrida. Entendeu? Lembrando que eu corria, né, entregando panfleto, etc, etc. Então, de 86 até 92. Por que 92? Porque em 92 eu tive minha primeira medalha. Entendeu? A minha primeira medalha foi a corrida das crianças aqui de Embu das Artes, ó. Que eu vou mostrar pra vocês aqui. Tá? Então, é essa daqui, ó. Essa é a minha primeira medalha oficial, tá? Foi em 92, tá? Primeira corrida da criança, dia 12/10 de 92. Tá aqui meio barrado, tá vendo, ó? Tá meio sumido aqui, mas essa é a minha primeira medalha oficial, tá? Que eu cheguei em 9º lugar. Era 3 km, saía, eu lembro aqui, ó, no bairro, saía aqui do ponto final, tá? O ponto final do Joinville Velho, descia sentido a ressaca lá, entendeu? Aí dava a volta aqui por uma auxiliadora, subia, meu, era a molecada chegava chorando, o negócio era tenso, 3 km tenso. Então essa aqui foi a primeira medalha de participação, que eu cheguei em 9º lugar, tá? Lembrando que os 3 primeiros na época recebiam os troféus. Então foi isso, tá? Então essa é a minha primeira medalha, tá bom? Depois dessa prova aqui, tá? Aí as coisas começou a deslanchar um pouco. Começou a nascer uma equipe de corrida no bairro, tá? Essa equipe de corrida no bairro era na associação do nosso bairro aqui, que era a associação do Mascarenhas Velho, tá? Então começou a nascer uma equipe de corrida que era administrado pelo professor Silvio Ribeiro e o Nelson Tatu, alguma coisa assim, mas diretamente com o Silvio Ribeiro, tá? Daí em diante começou a aparecer as provas. Aí eu vou ter algumas coisas aqui, quer ver? Vou continuar aqui, vou passar para você já, tá? Então, aí começou já a escolinha, né? Era equipe, na verdade não era escolinha, era sempre uma equipe de corrida, tá? E aí começou, o que é? Os treinos, a gente sai para correr, entendeu? Em grupo, de criançada, molecada, entendeu? Aí entra a questão da educação, importante. A educação foi fundamental. Então eu não fui como qualquer um, tá? Não tive disciplina, era aquele moleque bravo, revoltado, briguento, como qualquer um na nossa época, entendeu? Troncudinho, forte, entendeu? Então a corrida, né, a corrida começou a me dar disciplina, entendeu? A corrida começou a me dar um norte, porque isso aí é fundamental. Acho que a criança tem que praticar esporte. A criança tem que praticar do mesmo jeito que a criança tem que estudar, tem que praticar matemática, português, geografia, etc. Ela também tem que praticar algum esporte, tá? E principalmente esporte que envolve disciplina, tá? Não simplesmente ir lá ser um esporte qualquer e que não tem regras, tá? Eu acho que o esporte tem que a criança tem que entender regras, tem que ter envolvimento com disciplina, tá bom? E isso daí foi fundamental para o meu desenvolvimento, tá? Porque é a fase que a criança, que a gente está conhecendo o mundo ainda, entendeu? A gente não sabe o que vem pela frente. Isso daí o adulto fala, quando você tiver adulto, não sei o que, não sei o que lá, você tem que ter educação, mas você não consegue visualizar, você está muito longe
Você está muito longe do mundo do adulto. Então o esporte faz com que você você apareça nesse mundo. Então a responsabilidade, disciplina, o comprometimento, sabe? Trabalho de equipe, horário, horário de dormir, horário de acordar, executar, entendeu? Você conseguir terminar, né? Você conseguir terminar começar e terminar aquilo, tá entendendo? Então, a gente precisa, né? A criança precisa disso, tá? O esporte, a corrida, né? Ela vai te dar essa disciplina e desafio, muito desafio, cara. Então você aprende a encarar os seus desafios desde pequeno. Quanto mais cedo, melhor. E aí quando você chega no adulto, os desafios que aparecem na fase adulta, você não que você vai encarar com mais tranquilidade, não é isso, mas você é mais cirúrgico, você é mais atencioso, você é mais atento. Então foi isso que acabou me levando ao longo da vida. E outro, né? Eu lembro que como a gente não tinha, né, nada aqui no bairro, tá? Então uma das coisas que me levou a entrar com a corrida foi que viagens, entendeu? Então os professores falaram, vocês vão viajar, vocês vão conhecer lugares novos, então isso é muito legal. Então a corrida foi um dos motivos que me fez a encarar, a enxergar esse mundo também, tá? Meu, é muito da hora, foi muito tenso. Então, de 86 até 92, tá? Eu entrei, tá? Eu tive envolvimento com a corrida, mas eu não competia, tá? Então, indiretamente, eu tinha envolvimento com a corrida indiretamente. O que é indiretamente? Eu executava a corrida sem saber, entendeu? Então, eu entregava panfleto, eu fazia trabalho braçal. Então eu fazia trabalho muitas vezes eu ajudava, né, os adultos a roçar mato, né? Então, vai lá pegar uma água. Então tinha 2-3 quilômetros do lugar que nós roçava, né, até a casa. Eu ia, buscava água e voltava correndo. Então essas coisas me ajudou, entendeu? E não foi nada fácil. Entendeu? Não era fácil, não, fica aqui, que não, era normal, você é mais novo, você vai lá e busca, tá entendendo? Então isso daí fez com que eu tivesse com mais apto, né, com a corrida. Caminhava 2-3 quilômetros, então assim, eu não tinha, né, não tinha como hoje esses bloqueios que muita gente faz com as crianças, tá entendendo? Então na minha época foi bem diferente, tá bom? Então de 86 até 92, repetindo, eu tive sim, eu era envolvido com a corrida, mas indireto. Em 92 foi quando eu tive a primeira medalha, que eu já mostrei para vocês, que foi o Clube da Criança. Com isso aí, né, é um outro papo. Aí já entra com a equipe de corrida do nosso bairro aqui, que foi fundamental, tá bom? Depois dessa fase aí, nós começamos teve uma seletiva de bairro aqui, tá? Eu lembro que o outro bairro também tinha uma equipe, né? Montavam também uma equipe de corrida. E aí a cidade iria eleger uma equipe. Então nós tivemos uma competição interna durante o ano todo. Foi muito legal isso, porque aí essa competição interna, a melhor pontuação no final do ano, a prefeitura iria patrocinar uma equipe. Então foi muito legal, entendeu? E é isso aí, deixa para a outra de segundo módulo aí, que aí sim eu vou começar a mostrar para vocês aí as medalhas e as histórias. Beleza, galera? Por enquanto é isso e boa semana. Valeu!